Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento comum da tutela cognitiva. Estamos tratando da instrução probatória. Já falamos sobre a teoria geral das provas, algumas modalidades de prova em espécie, como a ata notarial, depoimento pessoal, confissão. Estamos agora vendo a exibição de documento ou coisa, e no vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo justamente desse tópico da exibição de documento ou coisa. Nós já vimos que a exibição de documento ou coisa tem um procedimento específico previsto no Código de Processo Civil entre os artigos 396 a 404, 396 a 404. No último vídeo nós tratamos a respeito das algumas manifestações possíveis do requerido. O requerido pode ser parte do processo ou um terceiro. Ele pode negar que esteja com a coisa, ele pode apresentar uma escusa justificada em lei, como nós vimos nos termos do artigo 404 do Código de Processo Civil, e nós teremos uma cognição específica, incidental, a respeito desse dever da parte ou do terceiro de juntar a coisa. O que eu quero tratar com os senhores no vídeo de hoje é da hipótese do artigo 404, de início. Vamos começar por ela. Veja que ele prevê lá, ao decidir o pedido, então após essa cognição incidente que nós víamos falando, o requerente alega, o requerido se defende, há a possibilidade de produção de provas específicas numa audiência especialmente designada para esse fim. Chega um momento que o juiz vai ter que julgar se o requerido tem ou não dever de juntar os autos, a coisa ou o documento. E o artigo 400 nos diz que, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Se, inciso 1º, se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. Inciso 2º, se a recusa, nesse caso aqui alegada pelo requerido, naturalmente, for havida por ilegítima. E aí, parágrafo único, sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Nesse caso, naturalmente, o juiz vai decidir pela necessidade de apresentação do documento. Então percebam que aqui no artigo 400 nós temos uma demonstração de presunção de veracidade, né? Mas essa presunção de veracidade, olha lá, o juiz admitirá como verdadeiro, uma presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar por meio do documento ou da coisa. Ora, naturalmente, essa admissão de veracidade só faz sentido quando o requerido for parte do processo. Nós estamos justamente vendo que esse procedimento da exibição de documento ou coisa, ele é incidental, ele tem uma natureza instrumental. Quer dizer, a pretensão principal não é de juntada do documento ou da coisa, mas o documento ou coisa juntado vão servir de prova, visam, a pedido do requerente ou até de ofício pelo juiz, visam demonstrar a veracidade de um fato, de um outro fato alegado, para formar o convencimento do juízo e aí a parte ter uma tutela jurisdicional que lhe seja favorável. Então, para que o juízo tome como presumivelmente verdadeiro o fato que se pretendia provar, naturalmente, nessa hipótese do artigo 400, o requerido é a parte contrária. E aí a penalização já vai ser a presunção de veracidade, e se o juiz achar por bem ver ou ter acesso ao documento ou coisa, ele pode adotar as medidas mandamentais, subrogatórias, indutivas, coercitivas, como consta do parágrafo único do artigo 400. Além dessa previsão do artigo 400, nós temos também a do artigo 403. Veja que na hipótese do artigo 403, o requerido não é a parte, mas um terceiro. E aí o artigo 403 prevê: se o terceiro, sem justo motivo,
se recusar a efetuar a exibição, nesse caso aqui, o juiz determinou, portanto, naquela análise incidental, se deve ou não ter ajuntado documento ou coisa, o juiz aqui naturalmente determinou a juntada. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de 5 dias, impondo ao requerente da medida que o ressarça pelas despesas que ele requerido tiver. Então aqui no 403 caput, o que nós temos é justamente uma decisão favorável ao pedido de exibição de documento ou coisa, ok? Mas vejam o que o parágrafo único vai nos dizer. Parágrafo único desse mesmo artigo 403. Se o terceiro descumprir a ordem, qual ordem? De juntada da coisa no prazo de 5 dias, no cartório ou em outro lugar designado. Se o terceiro descumprir essa ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão. Então aqui nós teremos uma medida subrogatória. O Estado, o juiz, vai atrás da coisa para buscá-la, ok? Requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade do requerido, que no caso aqui é o terceiro, por crime de desobediência. Vamos vendo aí a gradação das medidas. E também sem prejuízo ao pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias que se fizerem necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Quero chamar a atenção aqui dos senhores dessa previsão aqui de pagamento de multa. Por que eu quero deixar isso bem pontuado? Percebam que a súmula do STJ, no enunciado de número 372, então, enunciado 372 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. Olha a redação. Na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa cominatória. Olha de quando que é essa súmula? 2009, publicado em 11 de março de 2009, quer dizer, julgado em 11 de março de 2009, publicado no DJE em 30 de março de 2009. Data prévia, portanto, naturalmente, ao Código de 2015. Então eu estou chamando a atenção dos senhores porque essa disposição do parágrafo único do artigo 403 revoga tacitamente o que consta do enunciado de número 372 da súmula de jurisprudência predominante do STJ. Ok? Então nós vimos a decisão do juiz quando ele determina a apresentação, a exibição do documento ou coisa. Claro, quando ele nega, acabou, não tem muito o que fazer. Mas quando o juiz determina a exibição de documento ou coisa, seja em relação à parte, artigo 400, seja em relação ao terceiro, artigo 403, nós temos a previsão de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, e especialmente no parágrafo único do artigo 403, o que nós acabamos tendo ali foi uma mudança significativa da jurisprudência no sentido de uma súmula, de um enunciado sumulado do STJ. Importantíssimo esse ponto, portanto, ao que me parece. Para concluir, nós devemos ver qual é a natureza da decisão desse incidente de exibição de documento ou coisa. E aí a natureza da decisão vai depender se o requerido é parte ou se o requerido é um terceiro. Porque se o requerido for parte, como nós vimos, o procedimento desse meio de prova, exibição de documento ou coisa, ele se dá de modo incidental no processo que já está em curso. Então, qualquer decisão que o juiz venha a proferir, seja no sentido de exibição do documento ou coisa, ou denegando o pedido de exibição de documento ou coisa, essa decisão não tem a aptidão de colocar fim ao processo como um todo. Ela não vai julgar o mérito do processo, mas terá julgado apenas esse pedido incidente, um pedido incidental de exibição de documento ou coisa. Então, sendo requerido a parte do processo da demanda originária, da demanda principal, o que nós teremos ali, portanto, é uma decisão interlocutória sempre. Não há de ter dúvida. Quero lembrar aos senhores o que consta do artigo 203 do CPC. Os pronunciamentos do juiz consistem em sentença, decisão interlocutória e despacho.
No parágrafo 1º do 203, nós temos a definição de sentença, que eu não vou me ocupar aqui, já dedicamos a isso um outro momento, né? Aqui, no 203, parágrafo 1º, os senhores vão se lembrar que a sentença tem um duplo paradigma, né? Ela tem o conteúdo, o aspecto conteudístico, que é uma decisão lá do 485 ou do 487, e tem um aspecto de colocar fim. Então, a sentença é o documento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Essa decisão sobre a exibição ou não do documento não tem a aptidão de colocar fim à fase cognitiva do procedimento. Então, ela não será sentença. Será o que, portanto? Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Quer dizer, decisão interlocutória é decisão que não coloca fim à fase cognitiva nem extingue a execução. Então, sendo o requerido parte do processo, nós teremos naturalmente uma decisão interlocutória. E é interessante perceber, os senhores verão isso no momento próprio, em face das decisões interlocutórias, pode ser cabível agravo de instrumento para reforma do seu conteúdo ou mesmo sua invalidação, ou pode ser cabível apelação. Os senhores verão isso quando estiverem estudando os recursos. No artigo 1015, nós temos um rol de decisões interlocutórias, as quais são impugnáveis por agravo de instrumento. Vejam lá o 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre... Aí olha aqui o inciso 6º. Quando a decisão interlocutória versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, para fechar, quando o requerido no pedido de exibição de documento ou coisa é a outra parte do processo, é uma parte do processo, a decisão a seu respeito, seja pela exibição ou não, pouco importa, será uma decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 6º. Agora, quando o requerido do pedido de exibição de documento ou coisa for terceiro, nós vimos que será instaurado uma demanda, um processo autônomo, apensado, distribuído por dependência. Vai correr junto ali da demanda original. Mas quando o requerido é um terceiro, nós precisaremos citar o terceiro, oportunizar o direito de resposta. Nós teremos então um processo autônomo. Sendo um processo autônomo, naquele processo que tem como réu, como sujeito passivo, quem era terceiro, que vai deixar de ser, a decisão a respeito da exibição de documento ou coisa vai colocar fim àquele processo. E aí, nesse caso, 203, parágrafo 1º, o que nós teremos é uma sentença. Então, sendo o requerido o sujeito passivo do procedimento que estamos estudando, da exibição de documento ou coisa, quando o sujeito passivo desse procedimento incidental, ele não era a parte originária do processo principal, então ele era terceiro, vai ser citado, vai se tornar parte daquela demanda da ação de exibição de documento ou coisa, que vai ter um processo próprio, e aí, nesse caso, a decisão se dará por natureza de sentença, sem sombra de dúvida. E a sentença vai ser impugnável para fins de reforma ou invalidação por apelação. Tá certo? Bom, senhores, era isso que tínhamos para ver sobre a exibição de documento ou coisa como modalidade de prova. Vamos ficando por aqui. Por hora é só. E até uma próxima. No próximo vídeo, nós vamos começar o estudo da prova documental. Até lá, então.